Hoje, dia 31 de março de 2024, faz exatamente 60 anos que a empresa de transportes Eucatur foi fundada pelo casal Assis e Nair Gurgax. 60 anos não é pouco tempo, né, professor? É muita história, história bonita. Isso aí. A Eucatur é uma das empresas do Grupo Gurgax, do qual nós, do Agrofag, também fazemos parte com bastante orgulho, diga-se. E para homenagear esse dia especial, preparamos um material muito importante, além de histórico, sobre um dos aspectos que marcaram esses 60 anos da Eucatur. Foi a participação da empresa nas décadas de 70 e 80 na construção de uma nova fronteira agrícola para o Brasil, transportando famílias de agricultores que deixavam o sul, buscando novos sonhos nas regiões centro-oeste e norte do país. Hoje é muito fácil olhar para Rondônia e ver todas as riquezas que habitam esse pedaço do Brasil. Paisagens incríveis de um estado que é vizinho da maior reserva de oxigênio do planeta. Cidades bem estruturadas. Mas nem sempre foi assim. Os registros fotográficos são antigos, da década de 70 e início dos anos 80. Imagens que deixam claro como era difícil a viagem entre o oeste do Paraná e o estado de Rondônia. Dias e noites enfrentando estradas de chão, uma verdadeira aventura. Nesses ônibus, a principal bagagem era a esperança. Centenas de famílias, na maioria colonos, pequenos agricultores em busca de um sonho, um pedaço de terra para cultivar. Centenas de lavradores pobres do resto do Brasil estavam chegando todos os dias a pequenas cidades como Ariquemes. Imagens como essa que estamos vendo são raras, muito difíceis de achar. Esse filme mesmo não sabemos quem são os autores, é um vídeo que circula nas redes sociais. Existem alguns registros que são mais recentes, como os depoimentos gravados pela nossa equipe aqui da TV FAG na produção de documentários sobre a vida do seu Assis Gurgax, fundador da Eucatur, e também sobre a história da empresa. Em um desses vídeos, o próprio seu Assis conta como teve a ideia de transportar os agricultores para Rondônia. A região oeste do Paraná acabou a época do pinho, da madeira. Aí o pessoal começou a mecanizar e os valores da terra subiram muito. Então o que foi? Eles vendiam 10 alqueires de terra aqui e compravam 200, 300 no Paraguai de terra, porque lá era praticamente de graça e aqui a coisa subiu. E eu imaginei, pensei comigo, falei, puxa lá vida, ir para o Paraguai, nós com tanta terra de voluta no Brasil, será que o norte do país, Rondônia, o Acre, eu pensei mais no Acre, o Acre que está aberto aí, já é estado, será que nós não vamos procurar um novo horizonte? Talvez nós possamos, em vez de levar para o Paraguai, que futuramente isso pode dar problema, porque o Paraguai já teve sérios problemas no passado com o Brasil, será que não vai voltar novamente isso? E o que será desses brasileiros, desses oestinos que moram lá? As viagens da Eucatur terminavam em frente à sede do INCRA, onde os colonos já faziam seus cadastros. O primeiro passo para conquistar a terra, como lembra o engenheiro agrônomo Assis Canuto, na época funcionário do Instituto de Colonização e Reforma Agrária. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, abriu a BR-29, ligando Cuiabá a Porto Velho. A intenção dele era integrar realmente essa zona vazia do Brasil com o resto do Brasil. Mas essa estrada ela foi abandonada posteriormente pelo presidente Jânio Quadros, pelos primeiros ministros que por aí passaram, até que o presidente Castelo Branco resolveu reabrir a 429.
E criou então os batalhões de engenharia, no caso aqui de Rondônia foi o 5º BEC, que saiu de Rondonópolis e veio reabrindo a estrada de Rondonópolis até Porto Velho. E depois, em 1972, abriu de Porto Velho para o Acre. Então, esse trabalho do 5º BEC terminou mais ou menos, essa reabertura, em 1967. E aí o governo federal passou a ter a preocupação de ocupar a margem dessa rodovia para que ela não fosse abandonada novamente, que ela tivesse uma função social e econômica. Foi aí que o INCRA recebeu a incumbência do governo federal de começar um processo de colonização dessas terras. E nós começamos aqui por Rondônia, começamos exatamente onde está ali a cidade de Ouro Preto do Oeste, que foi o primeiro projeto que nós implantamos aqui, que chamava Projeto Integrado de Colonização Ouro Preto. Canuto destaca a importância do INCRA no processo de desenvolvimento dessa nova fronteira agrícola do Brasil. Hoje, Rondônia tem 52 municípios. 48 desses municípios tiveram origem no trabalho de colonização do INCRA. Tiveram origem no assentamento de famílias que não estavam em Rondônia, que vieram de fora, principalmente do Paraná. E essas famílias que vieram do Paraná, muitas delas já não eram originárias só do Paraná. Todo o oeste de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, começou a procurar a cidade de Cascavel, porque sabia que o Ocatur tinha esse transporte para cá. Então, daí um incremento muito grande nessa ocupação de Rondônia por paranaenses, gaúchos e catarinenses, trazidos pela Eucatur. O professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Ricardo Rippel, desenvolve uma pesquisa de pós-doutorado sobre esse tema, o deslocamento dos pequenos agricultores do Sul para o norte do país. Porque as terras se haviam se valorizado muito aqui, são terras de alta qualidade, de alta produtividade, lá era muito mais barato. Então o indivíduo fazia esse movimento, agregava um volume maior de terras, e acabava se tornando um produtor com um pouco uma base econômica mais expandida, mais sólida. Isso permitiu que um fluxo muito grande de pessoas saísse daqui, né? Esse mapeamento a gente vem fazendo há muito tempo e mostra o volume de deslocamento, o período que vai de 1975 a 1980, em termos de fluxos, é imbatível, somando a quantidade de pessoas que saíram do oeste do Paraná e que foram para o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, esses 3 estados, formam um movimento muito expressivo de pessoas, num montante superior, naquele período, naqueles 5 anos, superior a 170 mil pessoas saindo daqui para esses 3 novos estados. O professor, que é economista, considera esse momento da história recente do país um exemplo do que ele chama de crescimento positivo. O que os paranaenses contribuíram com esse movimento de crescimento econômico, trazendo conhecimento, porque eles saíam daqui já com uma experiência de cultivo de alta tecnologia ou de uma tecnologia superior ao momento histórico, de experiência de plantar e organizar, de experiência de conservação e etc., que permitiu a essas regiões darem saltos produtivos muito grandes e crescerem, né? Crescerem demográfica e economicamente de modo muito impactante. Essa que é a grande verdade. Aí, quando você olha as empresas atuando no setor de transporte, e não é apenas por uma questão de estarmos falando dessa empresa, mas porque foi o fato, o momento, a Eucatur assume essa liderança, seja nela como matriz desse processo e as suas outras subsidiárias que vêm depois, o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar prestando um serviço à nação, à população e ao crescimento e ao desenvolvimento do país. Absolutamente correto. Faz parte do processo. Esse é o cenário de crescimento que a gente chama de crescimento positivo, ou seja, estímulos que vão gerando fronteiras, atraindo as pessoas, atraindo mercadorias, atraindo produção, atraindo circulação, porque isso é o que vai aumentar a produção interna do país e, consequentemente, gerar mais emprego, gerar melhor qualidade de vida. E aí, as ferramentas para isso são essenciais. Entre elas, o setor de transporte é absolutamente imprescindível. Os números de hoje comprovam a teoria do crescimento positivo do professor Rippel. Rondônia é o 2º estado do norte do país
e o 11º no ranking do valor bruto da produção agropecuária nacional, movimentando cerca de 21 bilhões de reais em 2023. Os destaques vêm da bovinocultura, da soja, do café, do milho e do leite. O estado também é o maior produtor de peixes nativos do Brasil, com destaque para o tambaqui, com produção em 2023 de 56.500 toneladas. Pois é, o início não foi nada fácil, mas parece que chegou a hora da colheita, e de uma boa colheita. Nesse domingo, um dia muito especial, 31 de março de 2024, e a Eucatur completando 60 anos de história. Sobre isso, a gente vai conversar com os fundadores dessa grande empresa, seu Assis, dona Nair, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos aí para poder responder um pouco das suas perguntas. Que bom. Dona Nair, que bom estar aqui com a senhora também. Um bom dia a você, a todos os nossos ouvintes, que nos acompanham, né? Muito bem. É um prazer grande a gente poder estar aqui para poder dar um pouquinho de satisfação daquilo que a gente aprendeu, daquilo que nós fizemos e estamos fazendo neste mundo. Lá em 1964, seu Assis, quando o senhor começou os trabalhos, né, quando vocês começaram os trabalhos, a gente não tinha a dimensão do que o agronegócio brasileiro teria hoje, mas grande parte, né, do que a Eucatur fez pelo estado de Rondônia, por exemplo, tem muito do trabalho de vocês. Eu queria que o senhor falasse sobre o agronegócio naquela década de 70, né, que foi quando iniciaram os trabalhos até lá no estado de Rondônia. Na verdade, o porquê que nós fomos procurar um novo horizonte? Porque as linhas aqui estavam todas tomadas, não tinha onde você crescer mais. O que nós crescemos um pouco foi abrindo a estrada de Capitão, de Boa Vista da Aparecida e Catanduvas. Mas ali acabou as linhas, porque hoje é a concessão. Hoje uma empresa de ônibus, ela tem uma concessão e elas estão todas tomadas. E aí nós ficamos aí na base de meia dúzia de ônibus e vai crescer de que maneira. Aí, com a construção da hidrelétrica de Itaipu, o pessoal que morava na beira do Rio Iguaçu, eles seriam indenizados. E esse dinheiro que eles pegaram na indenização, eles iam comprar. Nós víamos, e isso aconteceu muito, a tendência deles irem por Paraguai. E o que nós pensamos? Para nós crescer, nós precisamos procurar um novo horizonte. Nós vamos lá para Rondônia para ver se realmente há possibilidade de nós desviar do Paraguai, em vez de no Paraguai com tantas terra de voluta que nós temos no Brasil, porque o Paraguai. Aí fomos eu e a Nair, nós conseguimos na época um Fusca 0 quilômetro, compramos fiado, mas compramos. Aí saímos daqui. Para você ter uma ideia, daqui a Rondônia são 3.400 quilômetros. Não tinha 1 quilômetro de asfalto. Aí nós conversei com a Nair e falei, olha, Nair, o nosso objetivo é ser um grande empresário, mas aqui nós não temos condições. Vamos procurar áreas diferentes daqui para poder ver se nós crescemos nossa empresa. Aí ela topou e nós fomos para lá. Só que chegamos lá, a verdade era o Acre. Nós fomos para o Acre, porque o Acre era um estado. E as terras, todas elas, já tinha dono que era o governo do estado. Só que, levando uns 15 dias ou mais, chegamos lá no Acre, e o Acre nós não fomos bem recebidos, porque o governador, o desejo dele era vender as áreas para grandes empresários, grandes latifundiários, para poder expandir aquele estado, porque era puro sertão, e que esse tipo de gente não interessava. Aí nós voltamos, cabeça baixa, eu e a Nair, chegamos em Porto Velho, pousamos lá, aí no outro dia nós fomos
vindo embora para Cascavel. Aí chegando de Porto Velho, em Vila de Rondônia, isso em comecinho de 72, parei, só tinha um posto de gasolina na Vila de Rondônia, que hoje é Ji-Paraná, e aí de lá nós diz, olha, para nós tocar à noite aí é difícil. Vamos ver se achamos um lugar para nós dormir e amanhã cedo nós vamos para frente. Aí só tinha um posto em Vila de Rondônia. Aí perguntei para o rapaz que estava abastecendo nosso Fusca para ver se tinha algum lugar para dormir. Diz, olha, tem uma pensão aí do lado, e a pensão aí, você vai lá, com certeza vai ter lugar, porque é pequeno, mas essa hora você arruma lugar. Aí tá, pegamos, aí fomos até, encostamos o carro na pensão, que era próximo, ali uns 100 metros. Aí, chegando lá na pensão, pedi um quarto, aí não tem problema nenhum, tem um quarto aí. Aí vamos ficar com os dias não, amanhã nós vamos embora. Aí, a hora de nós conversarmos com o pessoal, o dono da pensão era de Cascavel. Olha só. Ele me conheceu, eu lembrava dele, mas ele me conheceu. Aí disse, o que você está fazendo aí? Eu expliquei para ele, era o Zé Turco, era turco. Aí expliquei para ele qual era a nossa ideia, mas que infelizmente o Acre ele não nos recebeu, e o território é território, né? Não tem, é uma terra sem lei. Aí ele me diz, Assis, o prefeito de Porto Velho, naquela época só tinha 2 municípios, Porto Velho e Guajará-Mirim. E Porto Velho atendia até Vilhena, eram 800 quilômetros comandado pelo município de Porto Velho. O prefeito de Porto Velho é Patrícia, meu amigo, vamos lá, você vai voltar comigo e ele vai arrumar essas terras, vamos alcançar esse teu objetivo. Falei, então tá bom, nós estamos por causa disso, vamos voltar a Porto Velho. Aí retornamos a Porto Velho. Ali era 360 quilômetros, levava o dia inteiro para. Aí saímos cedo, chegamos à noite em Porto Velho, descansamos no outro dia cedo, fomos falar com o prefeito lá. Aí o prefeito nos recebeu e falou, olha, Assis, eu sou prefeito, mas eu não tenho um alqueire, não posso escriturar um alqueire de terra, porque isso aí pertence para o INCRA que comanda. Mas eu quero te dizer para você que o INCRA abriu um escritório agora em Ouro Preto, e esse escritório tem um rapaz de Goiânia que ele é novo e ele com certeza vai te ajudar em alguma coisa. Como ele é meu amigo, ele me mandou um bilhetinho. Mandou um bilhete lá pedindo para que o coordenador do INCRA nos recebesse e eu explicava para ele qual era o nosso assunto. Sim. Aí foi o que aconteceu. Aí no outro dia fomos até Ouro Preto, fui lá conversar com Assis Canuto, que até hoje é meu amigo, expliquei para ele o assunto, aí dizer, olha Assis, é uma coisa nova, eu não sei como é que nós vamos resolver. Agora, é importante e eu vou levar essa tua ideia a Brasília e aí nós vamos ver, essa ideia é boa, mas nós temos que ver, porque não existe projeto, não existe nada aqui. Mas o objetivo nosso é colonizar esse território. Na época era território. Aí foi o que aconteceu. De lá eu vim embora para Cascavel, ele foi a Brasília, conversou com o presidente do INCRA, o INCRA gostou da ideia e de Brasília ele me ligou e disse, olha Assis, eu já tenho um núcleo fechado e nós vamos arrumar um pedaço, uma área para vocês de 100 hectares para cada colono, e além disso nós vamos dar cesta básica e o ferramental para derrubar mata, porque era puro sertão, o território era puro sertão. E foi o que aconteceu. Aí eu tinha um programa, aí me deu essa notícia, eu tinha um programa no Darcy Israel para fazer, na Raio Comé, para fazer viagem daqui a Aparecida do Norte. Aí eu mudei, em vez de fazer propaganda para Aparecida, aí botei o território de Rondônia nesse programa.
E ele explicando de que quem fosse para lá teria 100 hectares gratuito e, além disso, cesta básica e tudo. E aí... De ferramenta, né? E o ferramental. E aí, em 15 dias, nós conseguimos, não, em mais ou menos 20 dias, eu consegui arrumar 16 colonos para ir até lá. 16 colonos. Aí saímos daqui, fomos até o território, chegando lá, o ônibus ainda meio velho, mas conseguimos chegar lá bem revisado, né? Chegamos lá, aí fui até Ouro Preto, lá falar com Assis Canuto, que era o presidente que representava o INCRA. Ele nos levou na Gleba, que era próximo ali, e o pessoal, por surpresa minha, dos 16, 15 colonos já ficaram lá. Ficaram por lá? Já ficaram lá para começar a derrubar e mandar a família já pegar a mudança e vir embora. E um voltou para poder vender o que tinha aqui para poder retornar, mas já deixou a área dele resolvida. Quiseram 100 lotes, aí uma gleba de 100 lotes, para poder atender o pessoal nosso aqui do oeste do Paraná. E aí... ali nós começamos a fazer viagem cada 60 dias, depois 30 dias, depois uma viagem por semana, depois começou diário. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais horário quase para Rondônia do que daqui da Cascavel para Curitiba, pelo movimento que tem lá. Hoje em Rondônia nós temos 1.700.000 habitantes e 1 milhão oriundo da nossa região. 1 milhão. Então, nós fizemos isso justamente para... ninguém deve favor nenhum para mim. Tanto eu como a Anaí, nós queríamos crescer, porque o nosso objetivo é fazer com que um dia eu fosse um grande empresário. Então, o que eu fiz não foi interesse próprio em fazer com que a empresa crescesse. E graças a Deus deu certo, nossos colonos que ali foram, todos eles foram bem recebidos. Ali dessa gleba, aumentou outras glebas, para você ter uma ideia, hoje nós temos 52 municípios no estado. Desses 52 municípios, 50 novos, a primeira condução que entrou nesses 50 municípios foi o ônibus da Eucatur. Porque o que nós fazíamos? Nós levávamos os colonos para lá, e aí quando abria uma gleba, eu já fazia a linha, já botava um ônibus velho para fazer a linha naquele trecho para não deixar o pessoal desamparado. Porque é só dessa maneira que o pessoal do oeste do Paraná acreditavam naquilo que nós propagava aí, de que além de nós levarmos eles para lá, nós dávamos cobertura lá para resolver o problema de um por um, e isso que nós fizemos. Então, por isso que eu acho que foi uma época difícil, uma época da malária, que estava solta lá, mas o pessoal acreditou e graças a Deus, muitos deles, os que foram para trabalhar hoje estão ricos, estão milionários. Claro, sempre tem aqueles que não quer pegar no pesado e tiveram que voltar, mas poucos voltaram. Sempre tem as exceções assim nesse caso, né? Eu quero perguntar para a dona Nair, com base em toda essa explicação, né, que o seu Assis nos trouxe aí. Dona Nair, as famílias dos colonos também iam com eles, né, nos ônibus da Eucatur? No começo eles iam sozinhos, depois a família ia, né? Logo em seguida as famílias também. E a Eucatur sempre deu esse suporte às famílias, né? Todos sempre deu esse suporte. Uhum. Nesse sentido, acompanhar todos os migrantes saindo do Paraná para ir até Rondônia, foi importante também, teve essa participação direta de vocês. Queria saber como é que foi para a senhora. Não foi fácil também, né? Mas a gente acompanhou todos os pontos, nós andávamos juntos sempre. Até hoje, né, bem, nós andamos juntos. Fazem só 62 anos que nós andamos juntos. 63 vai fazer agora. 63. Que bacana. E nesse sentido, né, a gente acompanhou, então, muitas famílias relatando também essa saída do Paraná para ir até Rondônia e uma nova esperança com essa fronteira agrícola. O INCRA foi muito importante nesse sentido, né, como o senhor Assis comentou, e daí em diante, da década de 70 até aqui, tivemos um vasto crescimento. Hoje a agricultura de Rondônia está estruturada, né, senhor Assis? E o senhor continua acompanhando isso.
Na verdade, o pessoal do Sul, principalmente, é o pessoal que veio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para a região oeste, e daqui foram para lá. É um pessoal que entende em agricultura. A agricultura de lá vai ser o futuro do Brasil, quer dizer, vai ser o que é hoje Cascavel. Eu não vou dizer que vai levar 50, 60 anos como levou Cascavel. Lá, daqui a 10 anos, a agricultura está tomada pelo desenvolvimento do pessoal que, oriundo do Sul, fizeram. E agora, lá, uma vez era só café, né? Agora está virando soja também lá, né? Estão tudo mecanizado, já as lavouras, está melhorando mais, né? Antes não tinha isso lá, agora tem. Pecuária também forte. Tem, E agora, para a gente seguir, né? Mostrando um pouquinho de como está essa realidade, por meio das famílias que foram de Eucatur para lá, a gente conversou com alguns desses colonos, né, que construíram a família por lá. É legal de ver esse interesse deles em agradecer também a Eucatur por tudo que vocês fizeram. Então, gostaria que vocês deixassem um recado final para exaltar esses 60 anos de história e falar da agricultura no Brasil, porque não só até Rondônia, mas Mato Grosso, todo o trajeto que os ônibus da Eucatur iam passando, iam se formando também as cidades, né, seu Assis, e formando a agricultura também. Na verdade, o que a gente projetou no início de 64 está acontecendo, só que acontecendo bem mais rápido do que nós imaginamos. Quem diria que nós aqui do oeste do Paraná produzisse tanto soja, tanto milho, tanto feijão, tanto trigo, como está produzindo. E assim será o estado de Rondônia. Para você ter uma ideia, a bagagem, a maioria ia dentro do ônibus, e eles enfrentaram, quer dizer, tanto nós como aqueles que ali foram, eles sofreram. Muitas vezes o ônibus quebrava, ficava 2, 3 dias até vinha o socorro e ninguém reclamava. Quando atolava, todo mundo descia para ajudar a empurrar. Então, esse pessoal que hoje está em Rondônia, eles também tiveram, assim, uma coragem que nem nós de irmos para uma região nova, uma região de malária, puro sertão, e graças a Deus tenho certeza que aqueles que ali estão satisfeitos. Então, esta é a gratidão que eles têm por nós e nós temos por eles. Eu tinha, no fundo, só um interesse de crescer. Quer dizer, ninguém deve nada, obrigação nenhuma para nós, porque o nosso objetivo era crescer. E crescemos em função daqueles colonos corajosos que foram até lá. E hoje a transformação do agro brasileiro por meio deles também. Né? Sem dúvida. Muito bem. Seu Assis, dona Nair, muito obrigada, parabéns por esses 60 anos da empresa. É uma honra para a gente estar aqui mostrando a história de vocês. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Que queridos, né? Realmente, a história desse casal é muito inspiradora para todos nós.